Olá, pessoal! Então vamos dar prosseguimento à nossa disciplina de Físico-Química 2. E nessa aula, como eu disse, né, na aula anterior, nós vamos continuar falando de conceitos básicos de cinética, só que agora focados no movimento das moléculas no estado líquido, tá? Então a gente viu na aula passada o estado gasoso, algumas propriedades que nós podemos, né, chegar e calcular com base no movimento das moléculas, então velocidade, alguns processos relacionados como difusão, efusão. E aí na aula de hoje nós vamos focar então nas moléculas no estado líquido, tá? E aí para isso vamos relembrar algumas propriedades do estado líquido, né? E pensando na nossa reação inicial, né, que eu mostrei na aula anterior. Então a gente tem o nosso reagente A passando, né, a produto B. Então, novamente, se a gente acompanhar essa reação, o que a gente vai observar é exatamente isso. No tempo zero, então a gente tem só moléculas do reagente. À medida que a reação se inicia, então o tempo vai passando e moléculas do produto vão aparecendo até essa reação cessar e a gente ter a própria, né, diferenciação entre as moléculas do reagente e as moléculas do produto. E acompanhando essa reação, a gente chega exatamente nessa conclusão, que moléculas de reagente, a quantidade, né, de reagente diminui ao longo da reação, enquanto que a quantidade de produto aumenta à medida que a reação prossegue, tá? Então essa seria a caracterização, né, dessas, com relação à quantidade de reagente e produto à medida que a reação ocorre. E aí, falando especificamente, né, do nosso foco hoje de interesse, que é o estado líquido, então comparado com os estados gasosos e sólidos, o que a gente vê? Que no líquido a gente tem uma maior desordem, as partículas são aglomeradas, né? A gente pode definir como um aglomerado de partículas livres e movimentando-se uma em relação às outras, e as partículas estão um pouco mais próximas do que no estado gasoso, tá? Então essa seria alguma diferenciação entre o estado gasoso que a gente viu na aula passada e o estado líquido. Além disso, olha só, como eu falei agora há pouco, né? No líquido, a mobilidade das moléculas é muito importante. Então isso está relacionado, então, mobilidade, movimento, velocidade das partículas no estado líquido. Então, daí surge a necessidade e a importância da gente ir a fundo nos aspectos cinéticos das partículas no estado líquido, tá? E aí, como a gente pode definir esse movimento das moléculas no estado líquido? Então, é um movimento relativamente simples. Então, ou seja, em grande parte é um movimento uniforme, que a gente pode considerar uma abordagem como um movimento uniforme de íons em solução na presença de um campo elétrico. Então, isso seria um tipo de movimento nos líquidos, né? Levando em consideração íons transitando ali naquele meio, tá? E aí, dessas discussões todas em cima de movimento de partículas, de moléculas no estado líquido, surge também toda a dedução com relação à difusão. Então, o que seria essa equação de difusão para o estado líquido, né? Seria o quê? É a equação para mostrar como a matéria e a energia se espalham em meios diferentes, né? Em meios líquidos diferentes. Então, dependendo das espécies, das moléculas que a gente tem naquele líquido, como é que matéria e energia fluem nesses meios, né? Então, por isso que o movimento das moléculas no líquido é muito importante. Então, olha só, novamente, mais alguns aspectos do estado líquido bastante importantes para a gente levar em consideração. No estado líquido, a difusão ocorre rapidamente, tá? De um gás, né? Se a gente considerar um gás se difundindo num líquido, então essa difusão acontece bem rapidamente. O líquido, como a gente sabe, assume a forma do recipiente, então isso é uma característica das moléculas no estado líquido. Não se expandem ao encher um recipiente, o líquido é virtualmente não compressível, flui rapidamente e a difusão em líquidos ocorre lentamente, tá? Então, se a gente não pensar mais em gás, que o gás se difunde, né, rapidamente num líquido, mas se a gente pensar em outras espécies, em outro estado, então essa difusão ocorre mais lentamente.
Então, essas são algumas características para a gente levar em consideração durante toda a nossa dedução na aula de hoje, tá? E algumas outras propriedades bastante, assim, visíveis e importantes do estado líquido. Então, a gente tem a propriedade de viscosidade, então a gente tem diferentes líquidos com diferentes viscosidades, né, desde do mais viscoso, então aqui a gente tem até 2 exemplos como o mel e o fluido óleo de motor, então que são substâncias bastante viscosas, enquanto outras bem menos viscosas, né? Então, por exemplo, a água e outros líquidos que a gente conhece do nosso dia a dia. Outra propriedade bastante interessante é a tensão superficial. Então, a gente verifica esse fenômeno das substâncias no estado líquido, né? Então, é a tensão que as moléculas, devido às forças intermoleculares, às interações intermoleculares entre as moléculas na superfície de um líquido, que gera essa tensão e que para algumas, né, substâncias essa tensão é maior ou menor e que dá, também, né, mostra para a gente algumas fenômenos, né, como esse, ou mesmo a gota, por que a gota de água é exatamente naquela forma e não em outra, né? Então tudo isso devido à tensão superficial das moléculas no estado líquido, tá? Outra coisa, a formação, né, que a gente vê em laboratório de meniscos, então isso também é uma propriedade do estado líquido. E por último, o que eu queria apresentar para vocês é a capilaridade, então também relacionada, é uma propriedade relacionada aos líquidos. Então, aqui são algumas bastante aplicadas que a gente conhece do nosso cotidiano. E aí vem, né, alguns pressupostos, como eu falei para vocês, dos gases, vamos considerar aqui nos líquidos também. Então, olha só, como é que a gente pode medir o movimento das moléculas nos líquidos? Então, a gente pode fazer isso experimentalmente. Então, existem técnicas, né, como RMN, EPR e espalhamento inelástico de nêutrons, que são técnicas experimentais que, a partir dos dados obtidos por essas técnicas, nós conseguimos calcular o movimento das moléculas nesse estado da matéria, tá? Então, são medidas, né, obtidas por essas técnicas que são interpretadas em termos de mobilidade das moléculas ou velocidade com que elas percorrem ali naquele meio. Além disso, uma outra medida que nos dá informações sobre velocidade, sobre movimento das partículas nos líquidos, são medidas de viscosidade, tá? Que são muito mais comuns do que as técnicas anteriores. Então, conhecendo informações sobre viscosidade, a gente pode extrair informações sobre movimento das moléculas ou espécies. E outra forma, né, que a gente pode também imaginar e deduzir todo o movimento de moléculas nos líquidos são, por exemplo, o estudo dos movimentos de íons em solução. Então, isso é um tipo específico, né, de uma situação específica onde a gente tem íons na solução e a gente pode monitorar o movimento desses íons para tirar informação de reações, de velocidade de reações e assim por diante, tá? Por quê? Porque a gente tem o deslocamento de íons após a aplicação de diferença de potencial entre 2 eletrodos imersos em água, na amostra. Então, nesse caso específico, que a gente também vai ver em mais detalhes na aula de eletroquímica, nas aulas de eletroquímica, tá? Mas é uma forma de cálculo de movimento de partículas, de espécies no estado líquido, que é o movimento dos íons, tá? E aí, falando, né, focando agora um pouquinho mais na viscosidade, então, que informação a viscosidade de um líquido nos dá com relação ao movimento das moléculas, né? Então, olha só, viscosidade, como é que vamos imaginar que para uma molécula se deslocar em um líquido, essa molécula deve ter uma energia mínima para escapar das moléculas vizinhas, né? Então, imagina só, você tem um recipiente que você tem um líquido ali dentro e aí você, né, macroscopicamente vê que é muito viscoso, então quer dizer o quê? Que a molécula, já que ela é muito viscosa, ela tem pouca energia para se deslocar em relação às suas outras vizinhas, né? Então, isso seria um conceito bem resumido, né? Uma aplicação de viscosidade. Então, a gente pode, matematicamente, pensar o quê? Que a viscosidade é proporcional
a energia, né, a E elevado à energia de ativação dividido por RT, tá? Então, isso é uma dedução que a gente tira dessa questão de que para uma molécula ou para uma espécie, né, se deslocar num meio, ela tem que ter uma energia mínima para se afastar das outras que estão à sua volta, tá? Então, essa seria a nossa consideração. E aí, essa expressão que a gente acabou de ver quer dizer o quê? Que a viscosidade diminui com o aumento da temperatura. Então, isso na prática é possível verificar. Então, se você tem em casa um pouquinho de glicerina e aí você coloca em água quente, num banho-maria, você vai ver que ela vai se tornar menos viscosa. Então, é exatamente isso que a gente acabou de falar. Olhando para essa equação, a gente vê essa relação, que se eu aumento a temperatura, a viscosidade diminui, tá? Então, sai tanto da prática quanto da teoria, essa relação entre temperatura e viscosidade. E aí a gente tem esse gráfico para mostrar para vocês exatamente isso, ó. À medida que a temperatura aumenta, então a gente tinha uma determinada viscosidade, por exemplo, em 20 graus Celsius, né? A gente teria aqui, e aí à medida que a temperatura aumenta, a viscosidade desse líquido diminui, tá? Então é só para mostrar para vocês essa relação inversa entre viscosidade e temperatura. E aí, aqui também outros dados, só para vocês terem ideia, por exemplo, o benzeno, dessa lista aqui, a gente tem o mercúrio como o mais viscoso e o benzeno como o menos viscoso, tá? Então, seria exatamente a relação entre viscosidade e temperatura, tá? Pensando no movimento das moléculas no estado líquido, mas agora vamos lembrar dos íons, né? Como é que a gente pode, antecipando um pouquinho das aulas de eletroquímica, como é que a gente pode estudar o movimento das moléculas, mais especificamente íons, né, das espécies, mais especificamente íons, no estado líquido. Então, para isso, a gente vai ver lá na frente que a gente vai ter, então, soluções eletrolíticas. E uma das formas para se estudar movimento de íons, nessas soluções específicas, a gente tem medidas do quê? De condutividade. Então, se você um dia estiver interessado em saber movimento de moléculas ou de espécies de íons, a gente, tendo medidas de condutividade, tem como extrapolar e deduzir movimentos de moléculas, de íons ou de espécies químicas. Então, olha só, uma propriedade de soluções eletrolíticas, ou seja, de íons em solução, é o que a gente chama de condutância, ou a gente define como G, tá? Que na verdade é o inverso da resistência. E aí, olha só, como é que a gente pode calcular? A condutância de uma solução, que é o G, é o kappa dividido por L. Tá? Então, essa seria a forma mais clássica de calcular a condutância. Esse kappa aqui, a gente chama de condutividade, tá? Então, esse kappa aqui, é a nossa propriedade de condutividade. Então, se você tem a condutância, você tem A e você tem L, automaticamente você calcula a condutividade. E dessa condutividade, você tem como discutir movimento de moléculas, de íons, de espécies, naquele líquido, naquela solução, tá? Outra propriedade que a gente pode calcular, que é gerada a partir de todas essas deduções, é a condutividade molar. Então, a condutividade molar, que é representada, né, por esse símbolozinho, é o kappa sobre C, tá? Então, essa é a definição de condutividade molar. Então, são várias formas que a gente tem como estudar movimento de partículas, de moléculas, de íons em solução, em um líquido. Uma outra definição importante para a gente considerar em movimento, né, de espécies em líquidos, mais especificamente íons, então é a gente chamar uma espécie de eletrólito forte. Então, quando a gente fala sempre um eletrólito forte, o que eu quero dizer? Que é uma espécie totalmente ionizada em solução, tá? E aí, disso, né, para eletrólitos fortes, ou seja, para espécies totalmente ionizadas em solução, existe a lei de Cole-Corchis, que diz o seguinte, que em concentrações muito baixas,
em soluções de concentrações muito baixas, as concentrações molares dos eletrólitos variam linearmente com a raiz quadrada da concentração. Então, o que eu quero dizer disso? Ó? Que a condutividade, que é a lei, né? A condutividade é igual a condutividade molar menos esse K, o kappa, C elevado a meio, tá? Então, se eu tenho, no caso, uma solução com elettrólito forte, eu posso aplicar a lei para calcular a condutividade molar e assim por diante, tá? A condutância, né? Esse aqui, na verdade, é a condutância molar limite. Tá? Que quer dizer o quê? Que na prática é o quê? É a condutância molar no limite de concentração zero. Por quê? Porque nessa lei a gente leva em consideração exatamente isso, soluções de concentrações muito baixas, então por isso a gente define essa propriedade que é a condutância molar limite, tá? Outra forma da gente estudar a mobilidade de íons em solução, em algum, né, líquido. Então, seria o quê? Interpretar as medidas de condutividade. Então, a partir de medidas de condutividade, a gente tem como pressupor e definir alguns processos. Por exemplo, algumas perguntas que surgem. Por que os íons se movem em velocidades diferentes? Por que eles têm diferentes condutividades molares? Por que a condutividade molar de eletrólitos fortes as condutividades diminuem com a raiz quadrada da concentração molar? Então, são algumas perguntas, algumas dúvidas que surgem ao longo, né, do estudo de movimento de íons, que a gente tem como definir a partir de medidas de condutividade. Então, olha só. O movimento de íons, ele permanece em grande parte aleatório, certo? Vamos pensar assim. Então, a gente tem uma solução que a gente tem vários íons e o movimento deles é geralmente aleatório, tá? Então, se a gente aplicar, com a presença de um campo elétrico, o que vai acontecer? Vai prejudicar o movimento desses íons e o íon vai sofrer migração por essa solução, certo? Então, imagina uma situação inicial, onde não há, né, a solução está ali sem nenhuma influência de campo elétrico, então o movimento dos íons é completamente aleatório, randômico. À medida que eu aplico um potencial, aplico um campo elétrico, o que acontece? Eu prejudico o movimento desses íons, tá? Então, o que a gente vê? Exatamente aqui nessa figura, a gente mostra o diagrama do movimento efetivo de um próton em água, né? Então, a gente vê sempre o deslocamento desse próton, né? E se a gente aplica um campo, isso pode acontecer ou não com maior dificuldade ou facilidade, tá? E aí, o que acontece? A gente tem medidas de mobilidade de íons. Então, a gente vê, ó, que mobilidade de íons, que a gente define como esse uzinho aqui, ele indica pra gente, ó, que, por exemplo, o próton tem um valor de 36,23, comparado com, por exemplo, o zinco 2+, que tem uma mobilidade de 5,47. Então, comparando esses dois íons, a gente vê que o próton, o H+, tem mais mobilidade do que o zinco, tá? Então, com medidas de condutividade, de mobilidade, a gente tem como imaginar processos, por exemplo, como transferência de prótons e assim por diante, tá? Outra consideração com relação a íons, o que a gente pode tirar? Pode tirar informação sobre condutividade e interações íon-íon. Então, nessa situação aqui, onde a gente tem atração entre cargas de sinais opostos, a gente tem uma situação onde a gente não tem campo e aqui com aplicação de campo, que é exatamente aquilo que a gente estava falando, né? Então, a gente tem um efeito que a gente chama de efeito de relaxação. Então, ocorre uma redução da mobilidade de um íon devido à distorção da sua nuvem eletrônica, né? Ou atmosfera iônica, né? Então, a gente tem esse efeito quando a gente tem íons de cargas opostas. Tem uma definição que a gente pode chamar de efeito eletroforético, que quer dizer o quê? Seria, em linhas gerais, o atrito viscoso maior devido à contracorrente de íons carregados de forma oposta. Então, seria, quanto maior esse atrito, maior o efeito eletroforético
entre as cargas de sinais opostos, tá? E daí surge também a teoria de Debye-Hülkensanger, que define o que pra gente? A dependência da concentração com a condutividade molar de um eletrólito forte. Então, dessas interações entre íons de cargas opostas, a gente vê esse tipo de relação aqui, que entre a condutividade e a concentração, tá? Então, isso são algumas propriedades de íons em solução. Nesse caso, entre íons de cargas opostas em um líquido. Surge também para líquidos o que a gente chama de relação de Einstein para o processo de difusão em um líquido, tá? Então, o que é a relação de Einstein entre um coeficiente de difusão e a mobilidade iônica? Então, imagina íons, né, viajando em um líquido, em uma solução, e aí qual é essa relação entre o coeficiente e a mobilidade, coeficiente de difusão e a mobilidade iônica, tá? Então, Einstein definiu pra gente exatamente isso, esse coeficiente de difusão, tá? Com relação à mobilidade iônica. Então, essa seria uma outra propriedade que a gente pode calcular para o movimento de partículas, de moléculas, de espécies no estado líquido. A equação de Stokes-Einstein também é outra propriedade importante que pode mostrar para a gente a definição de coeficiente de difusão, tá? Então, pensem agora comigo que eu estou sempre falando agora na difusão, tá? Como é que são formas de calcular coeficiente de difusão no estado líquido. Então, a gente tem várias formas que a gente pode utilizar para definir e calcular essas propriedades de difusão, tá? Então, aqui são duas equações que a gente pode usar para o cálculo de coeficiente de difusão e ter noção do movimento das partículas no estado líquido. E é interessante mostrar para vocês que o quê? Essa relação de Stokes-Einstein, ela não faz referência à carga das espécies em difusão. Então, nesse caso, se vocês, né, olharem, não leva em consideração a carga das espécies. Então, o que acontece? Ela é interessante porque ela se aplica no limite de cargas menores, ou seja, no limite de moléculas na neutralidade. Tá? Então, essas duas últimas aqui que eu mostrei para vocês, elas são interessantes nesse caso específico. Tá? E a viscosidade pode ser utilizada para estimar o coeficiente de difusão de moléculas neutras em solução, tá? Então, isso é legal porque dependendo dos dados, da situação que você tem para estudar, você pode usar ou uma relação ou a outra, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai começar uma outra, né, um outro tópico, então a gente vai falar um pouco mais sobre cinética química experimental. Até lá!